Gravando, gente. Alright. E a nossa primeira convidada é ninguém mais, ninguém menos que a diretora de conteúdo de 3 canais, History, Lifetime e H2. E além de tudo isso, ela também é criadora do canal da Imprensa Marrom no YouTube, que se você é do audiovisual já deve conhecer, se não, corre lá porque tá perdendo muita dica legal. Krishna, bem-vinda ao Babu Coletivo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui também. E a gente vai começar falando um pouco da sua trajetória profissional, assim. Como foi a sua formação e como é o seu trabalho de diretora de conteúdo também. Eu fiz jornalismo e desde o meu primeiro período eu comecei a trabalhar em televisão. Então eu comecei em 92, vai fazer, já vai fazer 30 anos, muito doido. Velha. Um momento, assim. Momento choque. Trabalhei na Rede Minas até me formar. Depois disso eu fui fazer um freela para Telemundo em Miami. Uma vaga na Discovery. Foi incrível, eu fiquei lá quase 7 anos. E voltei para o Brasil, fui para Mixer fazer coisas para Discovery na Mixer. Foi super legal. Depois eu fui pro History. E aí eu fiquei como diretora de conteúdo dos canais todos do grupo N durante 8 anos. E aí agora eu tô no grupo Band com os canais pagos. No seu canal, no Imprensa Marrom, você normalmente pergunta pros convidados ou pede dicas de como alguém que está assistindo o vídeo pode entrar no mercado e tal. Você nota alguma diferença quando é alguém do cinema ou da TV, do tipo de dicas que eles dão? Você vê alguma diferença, assim? Cara, é bem diferente, né? Eu acho que a galera da TV é menos povo das miçangas, sabe? Menos humanas. É menos humanas, eu acho, sabe? A gente tá mais chegado na galera do capitalismo. Sim, tem um foco tem mais... planilha, data, prazos. É um foco mais mercado, talvez? Muito mais, assim. Tem uma galera de cinema que tá também com foco em audiência, chegar muito no público e pensa num produto, mas é bem mais raro. E sobre o pontapé inicial, assim, de como começar no cinema e na TV? Quais são os caminhos? Cara, pra começar na TV, eu acho que assim, o YouTube é um grande facilitador para criar uma musculatura como exercício de linguagem. Mentira, isso também funciona pro cinema. Mas assim, trabalhe, peça estágio, entre numa produtora ou num canal para trilhar esse caminho para TV, que é o caminho que eu fiz, assim, de sempre fazer conteúdo. Pro cinema, dá pra você começar com curta, tem um outro lugar ali, mas é tão legal você estar num set e participar por áreas diferentes, sabe? Eu acho que esse é o maior conselho que eu posso dar. Antes de ir para a próxima pergunta, eu queria agradecer muito pela Imprensa Marrom, porque assim, eu sou uma pessoa que, eu sou formada em letras e eu tô meio que fazendo essa transição para o roteiro. E assisto muito, todas as suas dicas, tem vídeo que eu anoto várias coisinhas assim. E com todo o cenário que tá rolando também, eu fico bastante desesperançosa de vez em quando, mas assim, às vezes eu vou lá, dou uma olhadinha nas dicas e são dicas tão práticas que, dá um ímpeto, assim, na gente, sabe? Até pra, correr atrás e tal. Isso é fofo. Sim. E como surgiu a necessidade, assim, em que momento da sua carreira você viu que um canal, assim, seria muito importante pra quem tava começando? Cara, eu fui convidada pelo Sebrae, pela APRO e algumas entidades para dar umas aulas pelo Brasil afora, acho que foram, sei lá, quantas cidades, assim, dezenas de cidades. E rodei, assim, e era muito louco, que as dúvidas eram as mesmas, e também eu via isso quando eu recebia produtores no History. Os 8 anos que eu fiquei lá, eu recebi produtores absolutamente todos os dias às 11 da manhã. Era um negócio religioso, produtores diferentes. Então, os erros eram os mesmos, as dúvidas eram as mesmas, as cagadas as mesmas. E aí foi duro viajar tanto e ver que muitas vezes as pessoas estavam inscritas para fazer essa aula e não podiam participar. Então eu falei, cara, o YouTube democratiza a informação. Então, quem sabe fazer uma coisa ali, chega em mais gente. E batata, cara. Comecei a fazer nos primeiros meses já.
o feedback foi tão foda, assim, eu recebi uma mensagem, eu lembro que uma das primeiras pessoas que falou comigo são todas pessoas muito altruístas que topam ir falar comigo por uma coisa totalmente feita de graça, né? Pra compartilhar mesmo, né? Pra compartilhar, então são pessoas muito altruístas. Uma dessas pessoas é a Maria Ângela de Jesus, que hoje tá na Netflix, mas ela tava na HBO. Primeiros vídeos foi com ela. E aí, desse vídeo, uma pessoa me escreveu falando assim, puta, meu sonho era apresentar um projeto pra HBO e agora eu consegui marcar uma reunião graças a você, obrigada. Nossa, tipo, maravilhoso. Caraca. E aí, meses depois, eu recebi uma outra mensagem falando, consegui fechar negócio por sua causa, por um vídeo que eu assisti aqui, tiriri, que tô contratando gente, então você é responsável por empregos. Aí eu falei, fudeu, nunca mais eu posso parar esse negócio. E o cinema era uma coisa de homem hétero branco. Total. Quando eu me formei, cara, não tinha mulher, tipo, era muito, muito raro. Exato. E a gente notou que o Imprensa Marrom... A imprensa marrom para a menina. Desculpa. Ela é muito com melhor. certeza, Ela é muito... com certeza. Ela tá aqui. Chupa homens. A Imprensa Marrom foi criada em 2016. Né? O Bambu também. Então a gente tem aí um aniversário próximo. Bom, o nosso coletivo ele é formado 100% por mulheres e a gente foca sempre em histórias narrativas com mulheres protagonistas e tudo mais. De um tempo pra cá a gente tem notado essa diferença, esse aumento de produções mais femininas, com um pouco mais de diversidade também. Isso você acha que é uma resposta à demanda? O público mostrou que ele quer ver isso? Ou essas minorias, esse pessoal que não estava antes realmente está entrando no mercado? São os mesmos héteros brancos que fazem esse conteúdo ou realmente é o mercado que está mudando? Cara, eu acho que o olhar da gente está mudando. A gente está aprendendo sobre feminismo, sobre as questões do machismo, homofobia e todos os preconceitos nesses últimos anos. Então é muito natural que agora, falando disso, as pessoas comecem a olhar com outro filtro. Só que os donos das produtoras, os CEOs, os presidentes, ainda são predominantemente homens brancos. Então, enquanto o dinheiro não tiver melhor distribuído, fudeu. E no dia a dia, no seu trabalho, assim, você percebe que mudou o ambiente? É um ambiente mais acolhedor para as mulheres, mais que você consegue buscar, mais ter voz, assim? Olha, eu mudei de lugar, então assim, o lugar que eu tava tinha pouca sororidade, poucas mulheres, muitos homens e uma coisa muito latina que tende a ser mais machista. Agora eu tô respondendo pra uma mulher. Beijo, chefa! E aí, o time que eu formei, ele é um time totalmente diverso. Então, eu sinto outro ambiente, mas eu não sei se é uma bolinha que eu criei ou se de fato as coisas estão mudando, mas eu tenho esperança de que esteja mudando sim. Recentemente foi divulgado um vídeo sobre uma mostra militar que vai acontecer na Cinemateca. Mudando o tom sutilmente. Mudando. E a Folha de São Paulo publicou, né, que militares, alguns até fardados, foram vistos no locais fazendo reunião e tal. E a Cinemateca divulgou uma nota dizendo que não está tendo nenhum viés conservador, né, na instituição. Mas você acha que isso traz uma mensagem negativa da instituição, assim? Claro. A gente está vivendo, né, esses primeiros meses desse governo, a gente está vivendo coisas bem estranhas. Então, assim, se a gente vai acuar ou não, é que são elas, né? Ainda nesse tópico político, como é que você vê o cinema brasileiro agora, de 2019, né, com esse novo governo, pra frente? Qual é a sua esperança? O que você vê nesse futuro? A gente tá tomando café, comendo bolo, a gente deveria passar a fumar crack, entendeu? Porque a situação tá feia, vai ser difícil. Maria tem crack aí. Cara, não quero incentivar o uso de drogas, mas o momento, tipo, é foda. É complicado. Eu vi o cinema morrer, né, agonizar e morrer, porque eu entrei na faculdade em 92, que foi quando eu comecei a fazer TV. E eu fui fazer TV justamente porque não tinha cinema. E eu vi ele morrer, eu vi ele agonizar, eu vi o tanto que demorou pra gente se reerguer. Foi uma década pra gente voltar pro patamar que a gente estava em 92. Então,
o nosso tombo agora pode ser maior, porque nós somos uma indústria muito mais forte, com muito mais empregos, empresas que não estão, éramos poucas produtoras no eixo. Hoje, né, depois de toda uma política pública fodona, nos modelos americanos e europeus, isso que é o mais louco, a gente criou uma puta indústria, um setor lindo e foda que só podia crescer e tinha que continuar crescendo. E aí, se tudo desenrolar como parece que vai desenrolar, o tombo vai ser maior. Vai ser grande mesmo. Vai. Tomara que não. A gente tem até o sucesso agora de Bacurau e no final, sem spoilers, porque a Maria não viu, mas ele bota lá que foram gerados tantos empregos e tal. Bota lá? Tipo, cara, é uma coisa que gera... Sim, gera que movimento. É uma produção, gera renda. E as pessoas não conseguem ver muito, né, o mercado da cultura como algo que gera renda. Eles vêm, ficam dizendo que é mamata, é despesa, sabe? Mas não é. Esse pessoal não trabalha. Esse pessoal não trabalha. A gente trabalha tipo mais de 12 horas quando tá no set e fala que a gente não trabalha. Cara, perceba essa cabeça branca. É de tanto trabalhar. E é muito doido que falem isso, porque a gente gera mais dinheiro que a indústria farmacêutica, a gente gera mais dinheiro que o turismo, a gente gera mais emprego que a indústria automobilística, que tem mais benefícios e tax break do que a gente. Então, E agora, para dar uma desanuviada, a gente vai pedir indicação de um livro para quem está começando, entrando no mercado audiovisual, que é assim, indispensável, que tenha na prateleira. Cara, se é para produção executiva, tem um livro que é da Júlia Nogueira e do Guilherme Fiuza, que é sensacional, explica sobre leis de incentivo e tudo mais. Já tá, acho que em sei lá qual edição, porque venderam muito bem. Eu recomendo muito esse livro. Pra galera de roteiro, eu acho que Homens Difíceis é maravilhoso. No último vídeo, eu acho, da Imprensa Marrom, foi com a Tata Amaral. Né? A Tata é demais. A gente queria que você indicasse um filme da Tata pro pessoal. Cara, eu gosto muito da série Antônia. Eu gostei muito de Um Céu de Estrelas, é lindo, mas eu acho que a série já tem uma maturidade, sabe? De ter sido feita depois e tal, porque a gente vai melhorando. Céu de Estrelas é o primeiro dela. É lindo. É que é muito doido que o audiovisual, ao contrário da carreira de modelo e manequim, a gente vai ficando melhor com o tempo. Então, com prática. O que é muito injusto, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tipo, quando eu tô chegando quase no final da linha, eu tô melhor. Poxa, mas... Porra, agora... Agora que eu já passei por tudo isso. Agora que eu não tô querendo ficar mais de 16 horas trabalhando. Eu queria algo mais simples. Que eu queria ficar só 10 horas, tava bom. Porra, joga agora. Tô vivendo esse momento. Então, que mais? Mentira, acabou? Ai, gente, essa foi uma virgindade muito rápida de romper. A gente ficou preocupada. Nem porque sofremos. você falou do horário, a gente falou, gente, vamos então fazer um negócio. Nem sofremos. Que bom que então tá, até valeu não tomar banho e vir toda cagada. Muito obrigada, Cristina, por ter mais uma vez. Obrigada. Muito bom poder contar com você no nosso primeiro quadro, porque é um canal que a gente acompanha e, tipo, a gente ficou, será que a gente consegue o contato, trazer ela e tal? Então... Eu sou fã. Obrigada. Muito obrigada a você. Tchau. Ficou bom esse encerramento? Ficou bom, aí eu fiquei meio... Enquanto eu acabo meu bolo, eu posso contar outra coisa que eu tô fazendo que é muito surreal. Diga.